Gênesis capítulo 23. A morte de Sara. E Sara tinha 127 anos de idade. Estes foram os anos da vida de Sara. E Sara morreu em Quireate-arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão veio a lamentar por Sara e chorar por ela. E Abraão levantou-se de diante de seu corpo e falou aos filhos de Hete, dizendo: Eu sou um estrangeiro e peregrino convosco. Dai-me a posse de um lugar de sepultamento convosco, para que eu possa sepultar a minha falecida de diante da minha vista. E os filhos de Hete responderam a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, tu és um príncipe poderoso entre nós. Na escolha dos nossos sepulcros, sepulta a tua falecida. Ninguém de nós reterá de ti seu sepulcro, para que possa sepultar a tua falecida. E Abraão levantou-se e curvou-se diante do povo da terra, aos filhos de Hete, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha falecida distante da minha vista, ouve-me e intercedei por mim a Efrom, filho de Zoar, para que ele me possa dar a caverna de Mecapela, que ele tem, que está na extremidade do seu campo, pois não importa o preço que custe, ele me dará como posse para lugar de sepultamento entre vós. E Efrom habitava entre os filhos de Hete, e Efrom, o heteu, respondeu a Abraão aos ouvidos dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo eu te dou, e a caverna que está nele eu dou para ti, na presença dos filhos do meu povo eu te dou, sepulta a tua falecida. E Abraão curvou-se diante do povo da terra, e ele falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu o deres, te suplico, ouve-me, dar-te-ei dinheiro pelo campo, toma-o de mim, e eu sepultarei ali a minha falecida. E Efrom respondeu a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra vale 400 siclos de prata. O que é isso entre mim e ti? Por isso, sepulta tua falecida. E Abraão ouviu a Efrom, e Abraão pesou a prata para Efrom, da qual ele tinha falado aos ouvidos dos filhos de Hete, 400 siclos de prata, dinheiro corrente entre os mercadores. E o campo de Efrom, que estava em Mecpela, que estava diante de Manré, o campo e a caverna que estava nele, e todas as árvores que estavam no campo, que estavam em todas as extremidades ao redor, foram confirmados para Abraão como possessão na presença dos filhos de Hete, diante de todos os que entravam no portão da cidade. E depois disso, Abraão sepultou Sara, sua esposa, na caverna do campo de Mecpela, diante de Manré, que é Hebrom, na terra de Canaã. E o campo e a caverna que estava nele foram confirmados pelos filhos de Hete para a posse de um lugar de sepultamento. Gênesis capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E Abraão era velho e bem avançado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em todas as coisas. E Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governa sobre tudo o que ele tinha: Rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha colcha, e eu te farei jurar pelo Senhor, o Deus do céu e o Deus da terra, que tu não tomarás mulher para o meu filho dentre as filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Mas irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás uma mulher para o meu filho Isaque. E o servo lhe disse: Se porventura a mulher não quiser seguir-me para esta terra, eu deixarei levar teu filho novamente para a terra de onde tu vieste? E Abraão lhe disse: Cuida para que não leves meu filho para lá novamente. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, e que falou comigo e que jurou para mim, dizendo: A tua semente eu darei esta terra. Ele enviará o anjo diante de ti, e tu tomarás para o meu filho uma mulher de lá. E se a mulher não quiser te seguir, então tu estarás livre deste meu juramento. Somente não leves o meu filho para lá novamente. E o servo colocou sua mão debaixo da colcha de Abraão, seu senhor, e jurou acerca deste assunto. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu,
pois todos os bens de seu senhor estavam em suas mãos. E ele se levantou e foi à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E ele fez seus camelos se ajoelharem fora da cidade, junto a um poço de água na hora da tarde, a hora em que as mulheres saem para tirar água. Ele disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te, dai-me bom êxito neste dia, e mostra bondade para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé aqui junto ao poço de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. E seja, pois, que a donzela em que eu disser, inclina o teu cântaro, e beberei, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, essa seja que designaste para o teu servo Isaque, e por ela saberei que tens misericórdia para com o meu senhor. E aconteceu que, antes que ele terminasse de falar, eis que saiu Rebeca, que era nascida em Betuel, filha de Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, uma virgem, nem homem algum a conhecia. E ela desceu ao poço e encheu seu cântaro e subiu. E o servo correu para encontrá-la e disse: Permita-me, rogo-te, beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E ela se apressou e abaixou seu cântaro sobre a mão, e ele lhe deu de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Eu também tirarei água para os teus camelos, até que tenham bebido. E ela se apressou e esvaziou seu cântaro no colcho e correu novamente para o poço para tirar água, e tirou para todos os teus camelos. E o homem estava admirado de vê-la e ficou em paz, para saber se o Senhor havia feito prosperar sua viagem ou não. E aconteceu que, quando os camelos haviam acabado de beber, que o homem tomou o brinco de ouro de meio ciclo de peso e 2 braceletes para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: De quem tu és filha? Dize-me, suplico-te. Há um lugar na casa de teu pai para nos alojarmos? E ela lhe disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o que deu à luz a Naor. E ela disse além disso a ele: Nós temos tanto palha quanto ferragens suficientes, e lugar para se alojar. E o homem curvou sua cabeça e adorou ao Senhor. E ele disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não deixou desamparado meu senhor sem misericórdia e verdade. Eu estando no caminho, o Senhor me conduziu à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e contou aos da casa de sua mãe estas coisas. E Rebeca tinha um irmão, e o seu nome era Labão. E Labão correu até o homem junto ao poço. E aconteceu que, quando ele viu o brinco e os braceletes nas mãos de sua irmã, e quando ele ouviu as palavras de Rebeca, sua irmã, dizendo: Assim falou o homem comigo, que ele veio ao homem, e eis que ele estava em pé junto aos camelos diante do poço. E ele disse: Vem, bendito do Senhor, porque estás em pé aí fora? Pois eu preparei a casa e lugar para os camelos. E o homem entrou na casa, e ele desatou seus camelos, e deu palha e forragem aos camelos, e água para lavar seus pés, e os pés dos seus homens que estavam com ele. E foi posto alimento diante dele para comer. Mas ele disse: Não comerei até que eu tenha dito a minha incumbência. E ele disse: Fala. E ele disse: Eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou meu senhor grandemente, e ele tornou-se grande, e ele lhe deu rebanhos, e gado, e prata, e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, esposa de meu senhor, deu um filho ao meu senhor quando ela já estava velha, e a ele deu a ele tudo o que possui. E o meu senhor fez jurar, dizendo: Tu não tomarás mulher para o meu filho dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra eu habito, mas tu irás à casa de meu pai e à minha parentela para tomar uma mulher para o meu filho. E eu disse ao meu senhor: E se porventura a mulher não quiser me seguir?
E ele me disse: O Senhor, diante de quem eu ando, enviará seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho. E tu tomarás uma mulher para o meu filho da minha parentela e da casa de meu pai. Então tu estarás livres deste meu juramento, quando fores a minha parentela, e se eles não te derem uma, estarás livres do meu juramento. E eu vim neste dia para este poço e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se agora tu fizeres prosperar o caminho em que eu ando, eis que estou em pé junto ao poço de água. E acontecerá que, quando uma virgem vier para tirar água, e eu disser a ela: Dai-me, rogo-te, um pouco de água do teu cântaro para beber, e ela me disser: Bebe tu, e eu tirarei também para os teus camelos, seja esta a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. E antes que eu tivesse acabado de falar em meu coração, eis que Rebeca veio com seu cântaro no seu ombro, e ela desceu ao poço e tirou água. E eu lhe disse: Permita-me que eu beba, rogo-te. E ela se apressou e baixou seu cântaro de seu ombro e disse: Bebe, e eu darei de beber também aos teus camelos. Assim eu bebi, e ela fez os camelos beberem também. E eu lhe perguntei e disse: De quem tu és filha? E ela disse: A filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. E eu coloquei os brincos sobre a sua face e os braceletes nas suas mãos. E eu curvei a minha cabeça e adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que havia me conduzido no caminho certo para tomar a filha do irmão de meu senhor para o seu filho. E agora, se quiserdes agir de forma bondosa e verdadeira com meu senhor, dizei-mo, e se não dizei-mo, para que eu possa tornar para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam e disseram: A coisa procede do Senhor, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti. Toma e vai, e deixa que ela seja mulher do filho de teu senhor, como o Senhor te disse. E aconteceu que, quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, adorou ao Senhor curvando-se à terra. E o servo trouxe joias de prata e joias de ouro, e vestes, e os deu a Rebeca. E ele deu coisas preciosas também ao seu irmão e à sua mãe. E eles comeram e beberam, e ele e os homens que estavam com ele, e passaram toda a noite. E se levantaram de manhã, e ele disse: Envia-me ao meu senhor. E o irmão dela e a sua mãe disseram: Deixe que a donzela fique conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois disso ela irá. E ele lhes disse: Não me detenhas, vendo que o Senhor tem prosperado o meu caminho. Envia-me para que eu possa ir ao meu senhor. E eles disseram: Chamaremos a donzela e perguntaremos de sua boca. E eles chamaram Rebeca e lhes disseram: Tu queres ir com este homem? E ela disse: Eu irei. E eles enviaram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e os seus homens. E eles abençoaram Rebeca e lhes disseram: Tu és nossa irmã, seja mãe de milhares de milhões, e que tua semente possua o portão dos que te odeiam. E Rebeca se levantou, e suas donzelas, e montaram seus camelos, e seguiram o homem. O servo tomou Rebeca, e foi pelo seu caminho. E Isaque veio do caminho do poço de Beer-lahai-roi, pois ele habitava na terra do sul. E Isaque saiu para meditar no campo ao anoitecer. E ele levantou seus olhos e viu, e eis que os camelos estavam vindo. E Rebeca levantou seus olhos, e quando ela viu Isaque, desceu do camelo. Pois ela havia dito ao servo: Que homem é este que anda no campo ao nosso encontro? E o servo havia dito: É o meu senhor. Por isso ela tomou um véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que ele havia feito. E Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rebeca, e ela se tornou sua esposa, e ele a amou. E Isaque foi confortado após a morte de sua mãe. Gênesis capítulo 25. Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. Então Abraão tomou novamente uma mulher, e o seu nome era Quetura. E ela lhe gerou Zinsrã, e Joquzã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá.
E Joquizã gerou Sebá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. Os filhos de Mediã foram Efá, e Efer, e Enoque, e Ábida, e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. E Abraão deu tudo o que ele tinha para Isaque. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida os enviou para longe de seu filho Isaque, ao leste para a terra oriental. E estes são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu 175 anos. Então Abraão entregou o espírito e morreu em boa velhice, um homem velho e cheio de anos, e foi reunido ao seu povo. E os seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Mequipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está diante de Manré. No campo que Abraão comprou dos filhos de Hete, ali foi Abraão sepultado, e Sara sua esposa. E aconteceu que, depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque habitou junto a um poço de Ber-lai-roi. Agora, estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar a egípcia, serva de Sara, gerou para Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes de acordo com suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e Quedar, e Adbeel, e Mibzão, e Misma, Eduma, e Massá, e Hadad, e Tema, e Jetur, e Nafis, e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes, pelas suas aldeias e pelas suas fortalezas. 12 príncipes de acordo com suas nações. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele entregou o espírito e morreu, e foi reunido ao seu povo, e eles habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito quando se vai para a Síria, e ele morreu na presença de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque era da idade de 40 anos quando ele tomou como esposa Rebeca, filha de Betuel, o sírio de Padã-Arã, irmã de Labão, o sírio. E Isaque intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse: Se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo, com uma veste de pelo, e chamaram seu nome de Esaú. E depois dele veio seu irmão, e sua mão segurou no calcanhar de Esaú, e seu nome foi chamado Jacó. E Isaque era da idade de 70 anos quando ela o gerou. E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. E Jacó cozeu um ensopado, e Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: Dai-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: Vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: Eis que estou a ponto de morrer. De que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: Jura-me neste dia. E ele lhe jurou, e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou sua primogenitura.